Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Diego Falco, psicólogo da Falco Risco Qualidade de Vida e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre a síndrome do burnout. Em sua definição, burnout é a condição de alguém que se tornou fisicamente e emocionalmente cansado depois de fazer um trabalho difícil por um longo período de tempo. A síndrome do burnout recebeu essa definição devido ao real significado dessa palavra no seu original, que é, por exemplo, quando um motor de um jato ou foguete para de funcionar por não ter mais combustível disponível. Se diz que todo combustível for burned out, ou esgotado. Essa exaustão da força emocional e física, ou motivação, normalmente é o resultado de um estresse prolongado, ou frustração, e normalmente está vinculado ao trabalho. Ele é visto por alguns especialistas como resultado de uma dificuldade de administrar a vida, ou os problemas que a vida nos apresenta. E também é considerado por alguns como uma síndrome depressiva, por ter sinais e causas parecidas com a depressão. Outros especialistas dizem que o burnout seria o oposto de engajamento, onde a pessoa com burnout não consegue se compromissar, se engajar com suas funções no meio social e profissional. O burnout pode ser influenciado por inúmeros elementos do ambiente de trabalho, como trabalho em excesso, reconhecimentos ou recompensas insuficientes, falta de controle sobre o próprio trabalho, falta de imparcialidade ou estar em uma função que não acomoda quem a pessoa é. Tudo isso pode contribuir para o burnout causado pelo trabalho, e isso nos acomete diariamente. São diversos os sintomas associados ao burnout, encontrados na literatura. Dentre eles estão os sintomas físicos, que são fadiga constante e progressiva, dores musculares ou osteomusculares, distúrbios do sono e do sistema respiratório, cefaleias, enxaquecas, perturbações gastrointestinais, transtornos cardiovasculares, disfunções sexuais e alterações menstruais nas mulheres. Os sintomas psíquicos são falta de atenção, concentração, alteração da memória, lentificação do pensamento, sentimento de alienação, de solidão e de impotência, labilidade emocional, dificuldade de autoaceitação, baixa autoestima, desânimo, disforia, depressão, desconfiança e paranoia. Entre eles também estão os sintomas comportamentais, que são irritabilidade, agressividade, incapacidade para relaxar, dificuldade na aceitação de mudanças, perdas de iniciativa, aumento do consumo de substâncias, comportamento de alto risco e suicídio. E os sintomas defensivos são tendência ao isolamento, sentimento de onipotência, perda de interesse pelo trabalho ou até mesmo pelo lazer, ironia e cinismo. Os efeitos da síndrome interferem em todas as esferas da vida do indivíduo, com prejuízos pessoais e profissionais. A instalação da síndrome ocorre de maneira lenta e gradual, acometendo o indivíduo progressivamente. Os autores definem 3 momentos para a manifestação da síndrome. Em primeiro momento, as demandas de trabalho são maiores que os recursos materiais e humanos, o que gera estresse laboral no indivíduo. Nesse momento, o que é característico é a percepção de uma sobrecarga de trabalho, tanto qualitativa quanto quantitativa. No segundo momento, evidencia-se um esforço do indivíduo em adaptar-se e produzir uma resposta emocional ao desajuste percebido. Aparecem então sinais de fadiga, tensão, irritabilidade e até mesmo ansiedade, o que exige uma adaptação psicológica do sujeito, a qual reflete no seu trabalho, reproduzindo seu interesse e sua responsabilidade pela função.
E, finalmente, o terceiro momento. Ocorre o enfrentamento defensivo, ou seja, o sujeito produz uma troca de atitudes e condutas com a finalidade de defender-se das tensões experimentadas, ocasionando comportamentos de distanciamento emocional, retirada, cinismo e rigidez. E o tratamento? Meu nome é José Fernandes e eu estou aqui para falar sobre o tratamento de síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento físico e mental causado exclusivamente pelo trabalho. É o trabalho, aquele trabalho que suga suas energias a ponto de você adoecer. Então, quais são as formas de tratamento que nós temos? Primeira coisa, nós temos que afastar o paciente do seu trabalho, já que o trabalho é a causa da doença que ele está passando, esse adoecimento. Então, só que o tempo de afastamento pode variar de cada paciente. Então, a gravidade de cada paciente pode variar essa questão do tempo de afastamento do trabalho. Nós também utilizamos de medicações. Se a pessoa tiver insônia, nós utilizamos medicação para o sono. Se a pessoa tiver sintomas depressivos associados, nós utilizamos antidepressivos como tratamento. Se a pessoa tiver sintomas psicóticos, nós utilizamos de antipsicóticos para o tratamento do paciente. Se a pessoa tiver sintomas de ansiedade associado, nós utilizamos ansiolíticos e antidepressivos para o tratamento de ansiedade dentro da síndrome de burnout. E uma coisa que as pessoas sempre esquecem: nós precisamos da assessoria total do psicólogo. O psicólogo, ele vai fazer como se fosse uma reeducação, ele vai fazer uma terapia com o paciente para ver onde esse trabalho ele adoeceu essa pessoa e com isso fazer com que haja uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento em relação ao trabalho e assim ele possa voltar a executar as suas funções no trabalho de forma proativa, de uma forma onde ele tenha qualidade de vida e qualidade no trabalho, onde ele seja uma pessoa que traga bons frutos para o trabalho e para ele. E uma outra forma também é através da atividade física. A atividade física interfere diretamente na qualidade de vida, interfere diretamente na síndrome de burnout. Até porque, no início, quando o paciente começa a entrar pelo caminho do desenvolvimento da síndrome de burnout, uma das coisas que essa pessoa faz é alterar tanto a alimentação quanto o padrão do sono e também alterar a questão de atividades de lazer, de esporte. Então, retornar com as atividades físicas é muito importante, pois isso revigora o organismo e faz com que o organismo reaja melhor à medicação e ao tratamento terapêutico. É psicoterapêutico.